Deus no controle sempre. A paz do Senhor, o povo de Deus. Irmão Ailton, para a reflexão da palavra do Senhor. Eu quero meditar com vocês no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4 até o versículo de número 6, que diz a santa e gloriosa palavra de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aleluias, glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha nos trazer o entendimento desta palavra. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça, Deus de misericórdia, Deus, me apresento diante de Ti, Senhor, neste momento, Deus, pedindo a Tua santificação sobre a minha vida. E no santo nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha sobre mim, Senhor, para que eu possa transmitir aos Teus somente a Tua verdade, Senhor. Pois a Tua palavra, Senhor, ela cura, ela liberta, ela salva e ela leva para os céus. Então, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, fala grandiosamente ao meu e ao coração desses que me assistem. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Povo santo, Paulo escreveu a Timóteo, o qual ele tinha como filho. E essa escrita aqui é algo maravilhoso. Quando ele está falando a Timóteo, a maneira como ele devia exortar aqueles dos quais eles devia comandar. E as escritas de Paulo falam por si próprio da experiência que Paulo teve como judeu fariseu e depois como cristão convertido a Cristo Jesus. Como cristão convertido a Cristo Jesus. E aqui nessa exortação, quando ele escreve a Timóteo, ele fala de algo que eu e você temos que entender, nós que praticamos a palavra de Deus, nós que buscamos a comunhão com Deus, nós que vivemos em oração com Deus, nós temos que entender exatamente a mentalidade de Paulo após se converter ao Senhor Jesus Cristo, porque essa mesma mentalidade tem que ser a minha e tem que ser a sua. Paulo, ele vai dizer que ele foi constituído pregador e apóstolo da verdade de Deus. E é verdade, ele foi constituído pelo Filho de Deus. Nós sabemos da história de Paulo quando ele ia para Damasco para fazer prisioneiros aqueles que serviam ao Senhor Jesus Cristo, e lá Jesus Cristo encontrou-se com Paulo e ali ele se converteu ao cristianismo. Então ele foi constituído porque o próprio Filho de Deus disse que Paulo serviria dali para frente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então ele foi constituído pregador e apóstolo de Jesus Cristo para pregar a verdade de Deus. E na verdade de Deus, Paulo, ele diz aqui que a vontade de Deus é que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E venham ao conhecimento da verdade. Mas de que verdade é essa que Paulo está falando? Paulo está falando de uma verdade nova para ele. Paulo está falando de uma nova aliança. Paulo está falando de um entendimento que não é mais dele, mas é o entendimento de Cristo. Nós podemos ver isso lá em 1 Pedro,
capítulo de número 1, do versículo 18 ao 20. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou ler aqui a Bíblia. 1 Pedro, depois consultem aí na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18, diz assim: olha, sabendo que fostes resgatados, não foi por coisas corruptíveis como ouro ou prata. Aí ele vai dizer, olha só, olha a mentalidade de Paulo agora, da vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais. A vã maneira de viver de Paulo, antes, a verdade que Paulo pregava sobre a lei e os profetas, tinha passado. Foi o que ele recebeu dos seus antepassados. Enquanto que nós também recebemos dos nossos antepassados outro tipo de verdade. Recebemos outro tipo de religiosidade, outro tipo de cultura, outro entendimento. Mas agora, após você converter-se ao Senhor Jesus Cristo, após você meditar todos os dias nas Escrituras Sagradas, após você levar uma vida de oração, após você ser batizado nas águas, após você fazer a obra de Deus, essa vã maneira de viver que outra hora foi dada pelos vossos pais, já não existe mais. A mentalidade que há agora sobre você é nova. A mente que reina agora sobre você é a mente de Cristo. E aquilo que foi passado está no esquecimento. Porque ele diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E a verdade é Deus. E a verdade é Deus. De qual Deus Paulo está falando? De qual Deus Paulo está falando? Paulo está falando de Jeová, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou a mim e a você, e o Deus que constituiu a mim e a você para a pregação da sua verdade, assim como ele constituiu a Paulo. Então este é o Deus de qual Paulo está falando. E qual o tamanho desse Deus? O tamanho desse Deus depende muito da distância que você está dele. Se você está próximo, ele é grandioso. Se você está distante dele, ele se torna minúsculo. Isso para você, porque Deus continua sendo Deus. O seu tamanho é infinito. Não há comparação ao tamanho de Deus. Não há comparação ao tamanho de Deus. E Paulo, ele entende todas essas coisas. E qual é a graça de Deus? A graça de Deus sou eu e você. Sabe esse Deus grandioso, esse Deus verdadeiro, esse Deus maravilhoso, esse Deus onipotente, esse Deus onipresente, esse Deus onisciente, esse Deus criador de todas as coisas, no qual ele mesmo com a sua palavra diz que todas as coisas nada mais estão do que debaixo dos seus pés? Pois é, a graça de Deus, desse grandioso Deus, sou eu e você. Sou eu e você. Lembra que aqui no versículo de número 4, quando ele diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, então, pela graça dele, que sou eu e você, ele deu-se a si próprio, descendo do alto e sublime trono, vindo a esta terra, tomando forma, corpo de homem, para sofrer todas as aflições e cumprir com tudo aquilo que nós não podíamos, por amor de mim e por amor de você. Qual é a distância de Deus? Depende de você. Se você está distante de Deus, ele é pequeno, mas se você se tornar próximo a Deus, ele é grandioso demais.
Ele te edifica, Ele te liberta, Ele te cura, Ele te salva, Ele se torna eternamente o teu Deus. Então, essa é a graça de Deus para mim e para você. Um Deus grandioso, um Deus tremendo, que só depende de você buscá-lo, só depende de você se aproximar dele, só depende de você ter o conhecimento de quem ele é, só depende de você meditar nas escrituras sagradas, só depende de você ter comunhão com ele, só depende de você estar em oração com ele, só depende de você ouvir a voz do seu Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. Esse é o tamanho de Deus, essa é a graça de Deus, e esse é o poder de Deus para a sua vida. O poder de Deus para a sua vida. Ele não quer que nenhum homem venha se perder, mas que salvem-se, mas que tenham a salvação e venham ao conhecimento da verdade. E Paulo, ele escreve isso com propriedade, porque quando ele vivia na sua van, como diz aqui em 1 Pedro capítulo 18, lá no meio do versículo diz, da vossa vã maneira de viver. Então a vã maneira de viver de Paulo, em que ele achava que estava completamente certo, e pela lei e pelos profetas ele realmente estava certo, enquanto que muitas vezes eu e você, pela nossa vã maneira de viver, nós achamos que estamos completamente certo, até que a palavra de Deus penetre no seu coração, que é dada gratuitamente a mim e você, nos mostre um outro caminho, nos mostre uma outra verdade, nos mostre uma outra maneira de viver, e não essa maneira da qual o nosso entendimento tem reinado, até que vinha sobre mim e sobre você o entendimento de Cristo. E Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo exatamente isso, desse maravilhoso Deus. E o que Deus quer conosco? Ele quer que todos os homens se salvem e tenham conhecimento da verdade. Aí ele diz assim no versículo de número 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Paulo agora fala de um Deus que desceu dos altos céus. Ele fala do Filho de Deus, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Quando ele diz por todos, ele está falando dos gregos, ele está falando dos egípcios, ele está falando dos hebreus, ele está falando dos brasileiros, ele está falando de toda a humanidade. Porque agora passou-se a lei e os profetas. Agora nós vivemos uma graça. E essa graça de Deus, o próprio Filho de Deus, ele diz que veio para os deles, mas os dele não o receberam. Então nós, os gentios, o recebemos ao Senhor Jesus Cristo de bom grado. E aí ele diz, sabendo que foste resgatado, não foi por coisas corruptíveis como ouro ou prata. Ele diz, não, você não foi resgatado. A palavra que está sendo lhe dada nesse momento, ouro e prata não pode comprar, porque isso é corruptível, isso se corrompe, mas pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual ele próprio é dono do ouro e da prata. Ele próprio constituiu todas as coisas. O sangue do Senhor Jesus Cristo não pode ser corrompido. E foi exatamente esse sangue que te lavou do fio da tua cabeça até a planta do teu pé, lavando teu corpo por completo, descendo sobre você toda a mancha do pecado, todo o pecado, toda a podridão, tudo aquilo que te afastava de Deus, para que você pudesse ser apresentado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na presença de Deus como oferta agradável ao Senhor.
como oferta agradável ao Senhor. Então a sua vã maneira de viver, que antes foi recebida por você pelos vossos pais, agora ela cai por terra, ela deixa de existir. E agora a maneira da qual você vive é a maneira do Filho de Deus. São as coisas santas de Deus, é a palavra de Deus, é a santidade de Deus. Versículo 19 de 1 Pedro, capítulo 1 diz assim: mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação. Versículo 20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Por amor de vós. Olha só o entendimento de Paulo. O que Paulo agora escreve a Timóteo? Sendo ele convertido ao Senhor Jesus Cristo, ele já entende que o Filho de Deus já era manifesto antes da fundação do mundo. Mas nestes últimos tempos, nesses últimos dias, ele se manifesta a você por amor de você. Ele se manifesta por amor de você. Então essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que todos os homens se salvem. É a vontade de Deus que todos os homens conheçam somente um Deus e nenhum mais, nenhum outro mais. Não existe Deus do sol, não existe Deus da lua, não existe Deus da terra, não existe, só existe um Deus, Jeová, somente Ele. E só existe um mediador, Jesus Cristo, Filho de Deus. E só existe um Deus que habita todos os dias dentro de você. É o Espírito Santo de Deus. É-te apresentada a Trindade, para que você possa excluir da sua vida definitivamente tudo aquilo que não te aproxima de Deus, antes te afasta do Senhor. É-te apresentado a Trindade, para que você possa levar uma vida de comunhão com Deus e santidade com Deus. E eu tenho uma absoluta certeza que assim como Paulo, um novo convertido ao Senhor Jesus Cristo, uma mente transformada, um coração transformado, um corpo transformado, santificado pelo Filho de Deus, é exatamente isso que o Filho de Deus faz comigo e faz com você. Faz comigo e faz com você. Isaías capítulo 40, versículo 25, diz assim: será que você nunca ouviu falar? O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus que te dá salvação. O Senhor é Deus que te dá mobilidade todos os dias. O Senhor é Deus que tem providenciado na tua vida. O Senhor é Deus que permite as aflições, mas que te traz alegria. O Senhor muitas vezes permite a tristeza, mas em seguida vem a bonança. O Senhor é Deus, aquele que te dá a palavra e a promessa de uma vida eterna ao lado dele. O Senhor é Deus, aquele que te promete um gozo profundo naquele santo e glorioso dia na sua presença. O Senhor é Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó. É Deus que promete até a terceira e quarta geração abençoar, guardar, proteger todos aqueles que servem. Mas é um Deus que se ira, é um Deus que fica irado e se aborrece com aqueles que lhe desobedecem. Diz Isaías: o Senhor é Deus. Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E Paulo, antes chamado Saulo, um homem ríspido, um homem valente para defender a lei e os profetas, um homem que aprisionava alguns da Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo, um homem que açoitava, um homem que vivia na sua vã ignorância. Hoje, com
completamente transformada pelo amor de Deus, pela graça de Deus. É exatamente esse Deus que eu te apresento nesta noite. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que transforma, aquele que muda pensamento, aquele que muda data, muda o tempo, aquele que anda contigo, aquele que te restaura, aquele que te vivifica, que te edifica, aquele que escreve o teu nome no livro da vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, esse veio para mim e para você. Somente Ele é o mediador entre Deus e o homem. Não há um outro Deus senão esse. A palavra que é lhe dada nesta noite é uma palavra de reconciliar-se com Deus, é uma palavra de arrependimento, é uma palavra de confessar o nome de Jesus Cristo, é uma palavra de salvação. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Glórias a Deus. Esta foi a palavra que o Senhor propôs ao meu coração para que eu compartilhasse com você, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos orar. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça, Deus de misericórdia, Deus criador dos céus e da terra. Pai, neste momento, Senhor, após a reflexão da Tua santa e gloriosa palavra, Senhor, entro eu na Tua presença de forma diferente. Ah, meu Senhor, Tu tens, Senhor, ao longo do tempo, Senhor, constituído a muitos, Deus, para pregar a Tua palavra. Por amor, Senhor, de outros que ainda não se converteram, mas mesmo assim Tu os amas, Senhor. E quer que estes tenham, Senhor, a salvação e o conhecimento da verdade. A Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, que está estendida, Senhor, para todos sempre. Ah, meu Senhor, graças Te dou, Senhor, pelo que Tu tem feito, Senhor, na minha vida e na vida dos meus. Graças Te dou, Senhor, pelo que Tu tem feito, Senhor, no meio da Tua santa e gloriosa igreja. Pai santo e amado, neste momento, Deus, me apresento diante de Ti, Deus, pedindo perdão pelas minhas falhas, Deus, e que a Tua santificação venha sobre mim. Te apresento também, meu Senhor, todos esses que me assistem. Te apresento, Senhor, o meu lar, meus irmãos e irmãs. Te apresento, Deus, a minha mãezinha, meu pastor, minha congregação, os líderes, diáconos e presbíteros. Te apresento a Tua santa e gloriosa igreja. Pai, no mundo jaz o maligno, é o que diz a Tua palavra. Mas, Senhor, nós pertencemos a Ti, porque, Senhor, Tu é maior, Senhor, do que aquele que reina no mundo, e Tu tem reinado absolutamente sobre nós. Cuida de nós de pertinho, Senhor. Contempla, Deus, as nossas aflições e petições, e nos dá a resposta, Senhor, no Teu tempo certo, porque eu sei, meu Senhor, que Tu tem cuidado de cada um de nós. Deus, vem limpar nossa mente e o nosso coração, Senhor. Vem trazer a Tua santificação sobre nós, Senhor. Vem nos conduzir, Senhor, com a Tua mão forte, Deus, ao caminho que nos leva diretamente aos céus. Não deixa, meu Senhor, que venhamos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas, Senhor, que nós possamos eternamente, Deus, seguir os Teus passos, Deus, até que naquele santo e glorioso dia, Senhor, possamos contemplar a Tua face como coroa de glória para Ti, Senhor. Pai, no santo nome de Jesus Cristo, trabalha grandiosamente, Senhor, na minha vida. Trabalha na vida da Tua igreja. Trabalha na vida dos Teus, Senhor. Trabalha na vida desses que me assistem. Eu não conheço, Deus, o coração de cada um. Eu não sei as petições que estão Te fazendo. Eu não sei quais as aflições, Senhor. Não sei do que estão gozando no momento, se é de saúde, Senhor, ou se não é, ou se é de enfermidade. Não sei, Senhor, se estão gozando de alegria. Não sei se estão gozando de bonança. Contudo, Senhor, Te apresento a todos. Porque Tu é o cuidador, Senhor. Tu é o conhecedor e Tu pode todas as coisas. Pai, no santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, esteja sobre mim, esteja sobre todos, para todo sempre. Cuide de nós, Senhor, até que Tu venhas. Eu oro e Te agradeço, meu Deus,
no santo nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Aleluia, Deus.